Boa noite a todos e a todas aqui no canal Lar Fabiano de Cristo. Fomos convidados para que nesse momento a gente possa trazer algumas compreensões embasadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Saúdo a todos vocês que estão nesse momento nos assistindo, irmãos e irmãs do grupo de Fraternidade Espírita André Luiz, que somos aqui de Santana, nos confraternizando com vocês do lar, Frei Fabiano de Cristo, da nossa querida cidade de Cacimbinhas, no estado de Alagoas, e a todos os outros que porventura possam estar aí ouvindo um pouco mais para aprender, também, como nós estamos nessa caminhada de aprendizado. Começamos com Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. O item 184. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, Só a interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nessas verdades. Minutos da Sabedoria, mais uma vez, Carlos Torres Pastorino. Então, a gente traz aqui o rememorar da passagem do Cristo nesta terra, neste planeta, em pleno amor, porque descer das esferas crísticas até nós, para nos ensinar na prática como amar, como proceder com os diferentes, é de um amor sublime, é de mostrar que não esquece da gente nem por um segundo. E o nosso pleno agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus, que nos trouxe esses ensinamentos. Nesse momento que nós estamos vivendo, de momentos de polaridade, isso não acontece só no Brasil, mas está no mundo inteiro, um movimento que vem aí no campo político, no campo social, enfim, em várias outras, onde ou é 8 ou 80, vamos assim dizer. E é um momento que pode até aparecer, mas não nos cabe mais viver desta maneira. Até porque os exemplos do nosso querido Mestre, o Cristo, ele não veio dividir o pão, os bens. Nas suas caminhadas entre a gente, Jesus naquela época recebia doações, e o que fazia dessas doações? Fazia o compartilhamento, porque em nenhum momento ele nos disse que as riquezas da terra eram as essenciais. Não é verdade? Quando foi questionado sobre o dinheiro, ele falou a César o que é de César. Ele não aboliu as questões financeiras, mas pôs no seu devido lugar, para que tenhamos esse entendimento. Então, ao ajudar muito e muitas pessoas, claro que ele recebia as doações em espécie, o que era de valor na época, porque ensinava as pessoas o desprendimento
E por que ele não angariou isso, né, para construir a sua riqueza pessoal? Primeiro que era para nos mostrar que os bens em que o ladrão pode roubar e que a traça pode roer, esses não são os bens principais, né? Judas, que era o tesoureiro, né, naquela época do Cristo, ficava muito incomodado porque vinham os valores e ao invés de juntar para outro dia, para a semana e tal, porque nem sempre era tão bom assim, né, tão bem em ter abastanças, né, estavam assim abastados de um tudo, né, do que se propinham, se podia ter na época. Então ele preocupava-se com o futuro e o Cristo dizia, não, amanhã a Deus pertence, né? Vamos dividir, porque tem quem não, que precisa de agora. A gente está pensando amanhã, mas tem muita gente que precisa agora, nesse momento. Então o que ele recebia, ele já distribuía, né? Em plena humildade. Em outras vertentes que se dizem religiosas, elas trazem um Deus que possa enriquecer, né? Que você possa ter bens materiais. E se nós olharmos a vida do Cristo, né, como foi a vinda dele e a sua vida até a sua morte, entre aspas, até a sua partida, o grau de humildade que ele tinha. A humildade que ele tinha, desde o momento que nasceu, uma manjedoura, que é um nome bonito para dizer estábulo, né? Onde estavam os animais ali, sem nenhum luxo, e a sua vida como um todo, né? Os seus perrengues, a gente diz, familiares, nas questões financeiras e tudo, e aquilo não era o principal, né? Esses valores não eram os principais. Então ele dividia assim, ele ensinou que podia se viver com o mínimo, a simplicidade do que a gente pode adquirir, que a gente pode viver, é o melhor, né? A preocupação é essa quando você tem 2 casas, você tem 2 carros, manutenção, né? Com medo que alguém entre, que alguém invada, né? Desculpe. O seu bem precioso que está ali distante e tal. E então, você nunca fica focado quando você fica de olho nesses bens que você está ali administrando. Tem pessoas que administram muito bem, claro, mas tem outras que são exatamente a sua derrocada. E para isso a gente trouxe algumas coisas, algumas informações para que a gente possa se entender, né, em qual contexto nós estamos e o que a gente pode se melhorar, baseado, né, justamente no Evangelho de Jesus. Mas eu trago aqui também para vocês, embasado no livro A Sombra do Abacateiro, que é sobre as ações de Chico Xavier. Chico Xavier, né, é um médium, claro, eu digo claro porque foi conhecido em todo o Brasil, quiçá o mundo, né, pela sua grande capacidade mediúnica e o seu grande amigo, anjo da guarda, o seu mentor espiritual, Emmanuel, que sempre se fez ali presente, né, e o cobrou de um tudo, disciplina, disciplina, disciplina. Então Chico, dentre os seus trabalhos, que não eram poucos, o mesmo tinha o hábito de ir numa parte periférica de Uberaba. Ele é nascido em São Leopoldo, né? Desculpe, São Leopoldo não. Deixa eu lembrar aqui.
Pedro Leopoldo. São Leopoldo é no Rio Grande do Sul. Pedro Leopoldo aqui em Minas Gerais. É a cidade, né, onde Chico nasceu. Mas onde seu maior período de vivência, de trabalho e tudo foi em Uberaba. E em um bairro periférico de Uberaba, ele se reunia lá, onde tinha um abacateiro, né, grande e tal. E as contendas, há relato no livro que eram, né, umas telhas de amianto, né, tem o nome popular de uma marca aí, mas era de amianto, e essas telhas elas esquentam, né, pra caramba, e ele costumava reunir, em média, olha só, 300, 400, até 600 pessoas. Essas pessoas iam para ouvir o Chico e iam para trabalhar também, né, para servir junto com ele, ouvir os seus ensinamentos e compartilhar de suas práticas. E a mesma era essa. O Chico ajudando todas aquelas pessoas, né, muitas com importância, que tinham um valor alto em suas contas, também doava esses valores ao Chico. E o Chico, espelhado no Cristo, nosso querido Mestre Jesus, também compartilhava esses valores. Ele não dava só a comida. Há vídeos, né? A gente vê até no YouTube muitos vídeos do próprio Chico redistribuindo dinheiro em espécie às pessoas. Escondidinho na mão ali, cada um ao seu quinhão, que ali era necessário, né? Porque ele não via e mostrava que não era necessário ter tantos bens materiais para se viver melhores ou ser feliz. Então a sombra do abacateiro, ele amoldava aquela psicosfera em fraternidade. Justamente a gente lembra que a gente busca muita igualdade. Mas a igualdade, quando se trata de pessoas, nós temos que dar um trato a mais com a equidade, que é o que cada um realmente precisa, necessita. Porque o que eu preciso pode ser mais ou menos para outro irmão. Né? Então, nessa linha de pensamento, onde a gente pode tentar equacionar, né? Fazer um linear, mas suprir o que cada um precisa para a sua real evolução. E ainda estamos nesse momento onde a fome voltou em nosso país. Por N interesses, vários outros descuidos, né? Às vezes a incapacidade de se colocar no lugar do outro. E às vezes são muitas particularidades que não nos cabe trazer agora, para não levantar viés, né, fora da nossa concepção do entendimento, do compartilhar. Porque, independente do contexto que nós estamos hoje, político, religioso, de um tudo, nós somos seres únicos, somos seres originais. Cada um de nós somos originais. Não existe dois Paulos, né? Não existe dois ninguém. Ou é um ou outro, mesmo que sejam gêmeos, idênticos, univitelinos, como se dizem na parte biológica. Mas cada um tem a sua individualidade. Nós não fomos criados aos pares. Porém,
temos muitos irmãos, muitos espíritos afins, né? Pessoas que se atraem pela questão do pensamento, comportamento e se afinizam muito, que equipara-se quase a alma gêmea, que a alma gêmea, se nós não fomos criados aos pais, então a alma gêmea também não existe, né? Desculpe os romances, os romancistas, mas a alma gêmea não existe, infelizmente. E felizmente, né? Porque aí a gente vê a nossa originalidade, né? A nossa independência da nossa felicidade. E é pregando essa independência que nós precisamos galgar nesses caminhos árduos, né? E entender como podemos nos melhorar. Nessas nossas andanças, né? Aonde você... Aí eu vou trazer agora para vocês a campanha do quilo, por exemplo. Nós aqui em Santana, a nossa campanha do quilo é chamada Campanha do Quilo Paulo de Tarso. Ela acontece no segundo domingo de cada mês. Nos reunimos às 9 horas da manhã, no Lar Infantil Joseph Gleber, que é junto ao grupo de fraternidade Espírito André Luiz, o mesmo núcleo, projetos diferentes, mas com o mesmo viés de ajudar o próximo. E lá a gente se reúne e caímos em campo, por assim dizer, nos bairros já pré-selecionados. A gente vai, como o bairro ele já está ali pré-selecionado, a gente sabe que os bairros mais pobres, ou então mais simples, né, é o que mais flui alimentos para confecções das cestas básicas. A gente hoje está assistindo 20 famílias, é o dado mais atual. Antes eram 12, já estamos no patamar de 20. E a gente precisa atender mais famílias do que essas 20. Na verdade, por conta da procura, mas a gente não pode dar um passo maior do que as pernas. E nessas campanhas que a gente vai fazendo, sempre tem um aprendizado. Uma casa bem simples, eu lembro, chamei, e aí era bem escuro, era daquelas casas que, na rua Delmiro, que ela dá uma passagem até quase que no rio. Não a casa toda, né? Mas o terreno. Então a casa ela tem uns degraus. Dentro da casa, sala, degrau, um corredor, os quartos, degrau, cozinha. E bem simples, bem antiga. E eu chamei, dessa vez, e eu ouvi lá longe uma voz um pouco fraca, já vou, já vai. E demora, vem uma velhinha. Aí eu, meu Deus, bom dia, a gente está fazendo a campanha do quilo, a senhora poderia ajudar? Ela disse, eu vou ver aqui, meu filho, um momento. Aí outra eternidade. A velhinha vai descer, porque quando eu parei na porta da casa, aí a vista ela vai se adaptando à luz. Então você vai vendo que a casa estava meio escuro, mas dava para ver essas nuances dentro, né? Os patamares das escadas. Eu digo, beleza, então ela vem, né? Com 250 gramas, com a metade do meio saco de cuscuz, né? Aí doa pra gente, diz, meu filho, eu tô dando porque é pouquinho, mas eu já passei por isso, eu sei o que é isso, né? Vai que amanhã eu precise. Então tá aqui. Então é um aprendizado muito grande, onde você vê que aqueles que já passaram por esse tipo de dificuldade sabem, têm propriedade para falar a respeito. E quando a gente acha que aprende muito com os doutores da lei, com os doutores da medicina, os doutores de um tudo, pessoas bem instruídas, a gente nessas andanças, a gente procura os nossos mestres, né, e tal. E eu lembro de outra vez, também na campanha do quilo, onde saímos pela manhã,
logo cedo, às 9 horas. Voltamos às 11 para a confecção das cestas básicas e a 1 hora da tarde para a distribuição. E a distribuição, ela não é só distribuir a cesta básica, né, as feiras, as sacolas, e sim também dar o pão espiritual. Então a gente faz uma evangelização, uma abordagem evangélica, né, baseado no Cristo. Evangelho. Pois bem, eu lembro nesse dia, onde estava sentado uma senhora ao meu lado, né, criticando até outra que estava lá para receber, tinha outras famílias, claro, mas ela que falava, olha, aquela velha ali, beba, não é um povo que não se enxerga, vem beba para os cantos, só vive beba. E aí eu fui me contaminando com ela e realmente eu olhei, era uma senhora que estava lá e nem se aguentava, chega, ficava balançando. Beleza, a gente vai e fala, então o bêbado sempre tem aquela tirada, uma fala, né, alguma coisa assim. E eu contaminado aqui, né, já estava pegando uma certa impaciência. E olha que eu estava fazendo o evangelho, estava tentando me equilibrar, a palavra do Cristo. Faço todas as entregas de todo mundo, cada um pega a sua cesta, né, aquele peso e tal, e leva um carro de mão às vezes. E quem me sobra? Essa velha bêbada. Na época o meu transporte era um bug. Né? Bug é esses carros de praia, que ele não tem porta, é necessário um pouco para você entrar dentro, você dá uma passada grande para ele não ter a porta, você tem que levantar a perna um pouco mais e tal. E essa senhora lá, eu só esperando alguém para vir buscar ela, ela não vinha, ela disse, perguntou se eu não podia levar ela em casa. Eu digo, eita danado, desde 9 horas da manhã na ação, e ainda levar em casa é muito luxo. Olha o meu pensamento já, né? Beleza. Eu tô falando isso não é com orgulho não, viu? Isso é um erro tranquilo. Mas passou e é com os erros que a gente aprende. Mas vamos lá. Lá vai eu pegar essa senhora para botar dentro do bug. Ela não se aguentava em pé. Suada, porque 1 hora da tarde em Santana do Ipanema, em pleno verão, vocês sabem. E o odor de álcool muito grande, aquela cachaça bem. Eu impaciente peguei, botei ela dentro do bug, peguei a sacola, buquei na traseira do bug. A gente sobe lá um conjunto marinho, lá por trás do hospital, que hoje está funcionando, antes ainda não estava não. Hoje está funcionando, está calçado, antes era um barro danado. A rua dela não tinha saída porque vinha as casas, essa rua já é um declínio para o rio, né? Então eu chego lá na rua dela, tá bom, é aqui, aí parou. Aí ela grita, fulano, ô fulano, aquela voz de bêbado, né? Aí eu olho lá e vem. Pessoal, eu ajudo ela a descer, ela desce, o outro pega a sacola. E na própria calçada da casa dela, ela abre a sacola e começa a distribuir para a sua vizinhança. Vizinho da frente e tal. Aquela cesta básica que mal dava para ela uma semana. Né? E você acha que vai aprender com várias, né, figuras. Nesse dia eu aprendi com essa senhora chamada Bacalhau. Né? O que era distribuir, o que era compartilhar. E ela disse, aqui fulano, eu não disse a você? Tá vendo aqui? Ela precisou hoje, estava sem ter o que comer, eu estava aqui com meio quilo de arroz. Eu dei as 2 xícaras que eu tinha aqui a ela de arroz, para ela fazer na casa dela. E Deus proveu de eu trazer aqui para casa ainda mais alimento para o pessoal. Obrigado, meu filho. Deus lhe abençoe. Nisso vocês já se ligaram no golpe que eu levei. Né? Dos meus pensamentos tão intelectualizados, tão, não é? De ter procurado, confeccionado. Foi nesse momento em que eu vi a prática das palavras de Cristo sobre a caridade, sobre o compartilhar. E eu aprendi
com uma velha, bêbada, o que era compartilhar, o que era sentir na pele a necessidade, o que era antes de levar para o seu seio familiar o alimento, você ainda distribuir para aqueles, porque você tem a sintonia da necessidade e da fraternidade ali, sem distinção. Ah, e o amanhã realmente a Deus pertence. Que Jesus sempre ilumine essa senhora, que a mim foi um espelho muito grande e um ensino que eu estou e vou levar para o resto da minha vida. E sempre que eu puder lembrar com ela é com muito amor e com muito carinho, e ainda com vergonha de ter pensado e ter entrado nessa frequência de pensamento vibracional, nessa frequência vibracional de rejeitar os outros pela aparência, sem nem conviver. E em 15 minutos me deu uma lição para o resto da minha vida. Que Jesus a abençoe, porque foi com ela que eu aprendi mais ainda, com Chico e com Jesus. Que nós possamos, não mais com essas decepções que eu tive, aprender a amar, a distribuir tudo aquilo que a gente recebe. Porque o que a gente tem hoje é Deus que nos provém. Tenhamos essa certeza. E agradeçamos sempre pela saúde. Nesse momento que a gente está passando, de um tudo, que é o momento de transição mesmo, nós viemos todos de uma vez para poder, com essas diferenças, nos melhorar. E possamos aprender um pouco mais sempre, porque para Deus não tem pressa com a gente. Não existe pressa no plano espiritual. Agora que a gente possa sempre estar numa sequência, que a gente possa estar numa sequência de aprendizado, numa continuidade de aprendizado. E que a gente agradeça hoje pela nossa saúde, pelas nossas condições mentais, pelo pouco que nós temos. Porque ter um campo que ora esteja seco, ora esteja alagado? Por que não ter só aquele meio metro de grama que está ali sempre verdinho com aquela gotinha d'água, dia a dia? Isso é o que nos faz mover, entender a que viemos. A simplicidade é a verdadeira fraternidade. É onde a gente pode acolher as outras pessoas, porque disso tira a questão da ganância e do querer o que é do outro e tantas outras mazelas que a gente está extirpando aos poucos das nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje. A equidade, o se doar, o aprender de onde você acha que de repente pode não sair coisas boas. Não fazer pré-julgamentos de ninguém. E sempre colocar à frente. O colocar-se no lugar do outro. Levando em conta a máxima do nosso querido Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cada um imerso em sua própria verdade, não leva ninguém à frente, mas temos que respeitar o momento consciencial de cada um. Vai passar, como tudo passa. Uma placa simples na cabeceira da cama de um grande amigo que já foi citado aqui, Chico Xavier, tinha lá escrito:
isto também passa. Isso também passa. Ah, ganhou muito dinheiro hoje? Isso também passa. Perdeu muito dinheiro? Isso também passa. Está feliz? Isso também passa. Está triste? Isso também passa. Tudo passa. Menos Deus, menos Jesus, menos o amor. Então que a paz do Cristo fique com cada um de vocês, que a gente possa levar para o nosso dia a dia com consciência, com amor, com fraternidade, né? Sabendo que somos todos irmãos. Partimos do mesmo princípio esse que é Deus. Iremos até o final, se existir esse fim. E se existir esse fim será Deus. É Deus. Porque Ele é a alfa e a ômega, como dito nos livros bíblicos. Estamos no caminho evolutivo sempre. Que Jesus abençoe cada um de vocês nessa caminhada e que as nossas vibrações, que possamos compartilhar a nossa saúde com aqueles que se encontram ainda em leitos das enfermagens, dos hospitais, ainda acometidos por esse vírus, para que possam se melhorar, que possam voltar ao seu dia a dia, para exercer o que antes foi prometido a Jesus, a Deus, que cada um de nós prometemos vir aqui para nos melhorar. E esse nosso melhoramento é amar o próximo, amar o outro. Deus abençoe cada um de vocês mais uma vez. Assim seja. Até logo, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Saúde para todos. Paz para o mundo. Sejamos nós a paz que desejamos para o mundo. Forte abraço fraterno.